Filmes, novelas, seriados, reality shows. Isso é o que o brasileiro mais vê ao ligar a sua televisão. E, aliás, vê muito, pois ele passa 20 horas semanais na frente da telinha, de acordo com uma pesquisa divulgada pela Motorola Mobility. E quais são os malefícios desse hábito? Será que é possível filtrar coisas boas desses programas que prendem tanto atenção? Esse é o tema de hoje. O Minha Vez já está no ar. Não saia daí. Seja muito bem-vindo, é uma alegria receber você para mais um programa Minha Vez, aqui direto dos estúdios do IABC e da Rede Novo Tempo de Comunicação para o Brasil e o mundo. É muito bom ter você aí do outro lado participando desse programa com a gente. E junto comigo eu tenho aqui uma pessoa que, para falar sobre mídia, que é o tema de hoje, a gente precisa de alguém que tenha experiência no assunto. Ela é formada em jornalismo já há 24 anos, ela trabalha no departamento de comunicação, a equipe de assessoria de comunicação da Divisão Sul-Americana, ou seja, atende 8 países na sede da Igreja para a América do Sul. Márcia Binger, que também é autora da inspiração juvenil desse ano, chamado Rede de Amigos. Márcia, é muito bom ter você conosco, seja bem-vinda mais uma vez aqui no nosso programa. A sua saudação para o pessoal de casa. Eu que agradeço pelo convite, um prazer estar com você aí de casa, estar com esse pessoal aqui no estúdio, especialmente para conversar sobre um tema que é fascinante. Vamos tentar ver se a gente consegue sintetizar, porque dá para a gente falar aqui quase 2 dias só sobre esse assunto. Dá para ficar horas. E junto com a gente nós temos a participação dos nossos alunos especiais aqui do IABC. Moçada, é bom ter vocês aqui conosco. A sua saudação, pessoal de casa. Márcia, vamos começar definindo, vamos tentar entender o que é mídia. Quando a gente fala sobre mídia, nós não estamos falando só de rede social, só de internet ou só televisão. O que é mídia? Você pode explicar para a gente começar a compreender melhor qual é o tema de hoje? Sim, claro. Inclusive as pessoas fazem muita confusão, né? Ficam achando que mídia é televisão só. Não. Mídia é o conjunto de todos os veículos de comunicação. Todos os meios de comunicação são mídia, né? Então a gente tem TV, rádio, jornais, revistas, internet, tudo que comunica é mídia. Tudo isso é mídia. Tudo isso Quais é mídia. vocês acham, moçada, que são as mídias assim mais influentes ou mais relevantes para o dia a dia de vocês? Acho que uma mídia muito influente também para os jovens são as músicas. Tudo que escuta, vou relacionar o celular também, você pode pegar. Isso também relaciona os atos dos jovens hoje em dia. Música e internet, para mim, eu acho que é bem influente. Márcia, você acha que a música é uma mídia também? Sem dúvida, sem dúvida. Ela comunica e comunica de uma maneira fortíssima. Inclusive, a gente vai ver durante o programa aí, a música é muito utilizada nos filmes, nas novelas. Por quê? A música marca. Você pode ouvir uma música hoje, daqui a 30 anos, se ela marcou a sua vida de alguma maneira, daqui a 30 anos, quando você ouvir aquela música, você vai ter aquelas mesmas emoções que você teve no momento que ouviu a música, né? Então, inclusive, é importante a gente mencionar essa receita, né, que a mídia envolve, porque a mídia, quando você pensa no resultado, por que ela é tão poderosa? Por que tem resultados tão poderosos a mídia? Porque você pega o veículo, né, que é a mídia, você pega o veículo, você pega a palavra, pega a imagem e a emoção. Pronto, você coloca essas 4 coisas juntas. Você junta esses 4 ingredientes aí. Você vende o que você quiser. Então a mídia, na verdade, na sua opinião, você acha que talvez o papel principal dela não seja nem tanto informar, mas mais comercial, vender? Não, ela informa, mas a mídia, o que a gente tem que tomar muito cuidado é que ela tem o poder de convencer você do que ela está vendendo, do que ela está informando, né? Então, por exemplo, assuntos relacionados com política, por exemplo, se eu dou uma notícia sobre política, eu posso dar essa notícia de uma maneira tendenciosa, sem que você perceba, e isso vai influenciar a sua decisão a respeito daquele assunto. Entendeu? Então, a gente tem que ficar muito atento à maneira como a mídia está sendo utilizada, o conteúdo da mídia está sendo apresentado para você. A gente tem que desenvolver um senso crítico do que é apresentado para a gente através da mídia, que é só o veículo.
preocupação maior é o conteúdo. Como é que vocês usam a mídia, moçada? Como é que vocês se relacionam com essas mídias? Já que elas são tão importantes para o dia a dia de vocês, já que elas são tão importantes para a vida, seja através da música, através da televisão, através da internet, o celular, a gente praticamente não vive hoje sem celular, sem estar conectado. Como é que é esse relacionamento com a mídia? Vocês gostam? Vocês acham que é um relacionamento saudável? Vocês acham que é um relacionamento perigoso? Como que vocês veem esse seu contato com televisão, com jornal, com revista, com música, redes sociais? Como que é isso daí no mundo adolescente? Quem quer falar? Aqui. Peraí, Luíse. Isso, fala, Luíse. Um lado que eu uso a mídia, que é o WhatsApp, que é uma plataforma, né? Um lado bom são os grupos do WhatsApp para passar as tarefas de casa. Isso é uma coisa muito boa. Normalmente você usa mais as mídias assim, com um objetivo acadêmico, de crescimento pessoal, assim, profissional ou não? Normalmente não. Normalmente como que vocês usam? É Então? diversão, né? É diversão, para se comunicar com seus amigos, que nem a gente que é interno, comunicar com os amigos que ficaram, né? Que eles fazem muita falta. E é mais para isso. Só para explicar para o pessoal que está em casa, quando a Luísa está falando assim, a gente que é interno, os alunos que são internos, aqui o IABC é um colégio em regime de internato, ou seja, os alunos eles não apenas têm as suas aulas aqui, mas eles vivem aqui. Então tem um dormitório feminino, dormitório masculino, e aí alguns deles eles estudam, eles moram, alguns deles até trabalham aqui em diferentes segmentos para ajudar, de certa forma, a custear os seus estudos. Então, quando eles vêm para cá, você está vindo da onde, Luísa? Costa Rica, Mato Grosso do Sul. Então, você está a alguns bons quilômetros do Mato Grosso do Sul e aí, lógico, que sente falta dos amigos. É um ambiente novo, está fazendo novos amigos. E aí você usa essa rede social, você usa a mídia, de certa forma, para poder se conectar e matar um pouco da saudade. Várias fotos, né, das amigas, de tudo que está acontecendo. Pelo Snapchat também, que a gente fica sabendo de tudo que acontece. Isso é muito bom, eu acho. Posso fazer um comentário sobre o que ela falou? Como é seu nome? Luíse. A Luíse comentou aqui que ela usa mais as mídias, de uma forma geral, para diversão e tal. Não é para crescimento né, acadêmico. Mas, olha, esse é um grande engano. Esse é um grande engano. Porque a mídia, ela influencia você realmente. Mesmo quando você está, eu estou assistindo essa novela, estou assistindo esse filme, esse seriado, só para me divertir. Não é por aí. Não é? Ele está influenciando, sim, a sua vida, está despejando informações que vão afetar a maneira como você vê o mundo. Inclusive, assim, é só vocês observarem, né? O pessoal que está aqui, o pessoal de casa, presta atenção, por que ao longo de décadas aí, alguns assuntos mudaram completamente a maneira como eles eram vistos pela população? Por exemplo, casamento. Né? Uns bons anos atrás, uma família bem estruturada era um modelo para todo mundo, né? O pai, a mãe, os filhos, tudo bem organizadinho, tudo bem estruturado. Ao longo dos anos, esse conceito mudou completamente. Hoje a gente aceita naturalmente casamentos desfeitos, traição, mentira, todo tipo de coisa, né? Pai agredindo filho, filho agredindo pai, a gente aceita tudo isso, aceita com uma maior naturalidade. Quem fez isso? Outros fatores contribuíram, mas também a mídia. Né? Então, ela tem um poder. Ela tem o poder enorme de tornar algo que antes, no passado, não era assim tão comum, hoje é algo que passa despercebido. Não era aceito, não é nem questão de ser comum, não era nem aceito no passado, hoje a gente aceita naturalmente. A mídia fez isso, lógico, outros fatores contribuíram, mas a mídia foi um forte instrumento que foi trabalhando para que isso fosse mudando na nossa cabeça. Para saber um pouco mais do termômetro aí com essa moçada, dentre todas essas mídias que a gente já falou aqui, que abarca muita coisa, qual dessas vocês acham que é a mais perigosa no que diz respeito a influenciar e a formar o mundo que nós estamos vivendo e o futuro? Qual delas você acha que é a televisão, o jornal, a internet? Qual delas é assim, a mais perigosa em sua influência sobre a gente? Olha, eu acho que é o jornal, porque assim, o jornal é importante para deixar a gente antenado no mundo. Só que acaba que algumas ações que passam despercebidas pela gente, a mídia pode alterar ela e passar de um jeito que está errado, entendeu? E fazer a gente construir uma ideia que eles querem, em vez de formar só a nossa, entendeu? E você acha, Nicole, que o jornal ele passa assim, algum tipo de credibilidade maior do que outras mídias e por isso o prejuízo, o dano é maior? Eu acho, às vezes eu acho até que o jornal é mais perigoso que a internet mesmo. Ok. E aí, você concorda com esse pensamento, Márcia? O que você acha de todas essas mídias?
Qual que você acha que talvez seja a mais perigosa? Na verdade, a gente não pode assim, generalizar, né? Por isso que eu falei no começo já do programa, o importante é desenvolver um senso crítico. Se você já percebeu que um determinado jornal é tendencioso para um lado, você já fica com o pé atrás, né? Já procura um outro jornal que você perceba que não é tão tendencioso assim, né? Ou que pelo menos apresenta os fatos de uma maneira mais tranquila. Hoje em dia a gente tem visto muito esses jornais, por exemplo, apelativos, né? Sensacionalistas, exatamente. Então, isso aí é um absurdo. Isso aí não é comunicação, né? Isso aí não é nem jornalismo, a gente nem poderia chamar isso de jornalismo, porque isso aí é puro sensacionalismo mesmo. Então, assim, a mesma notícia que você vê num jornal sério, apresentada em 2 minutos ali, né? Um fato. Num jornal sensacionalista, essa mesma notícia leva 10 minutos, 15 minutos, cenas se repetindo, cenas trágicas, cenas violentas, né? Quer dizer, tudo isso entrando na nossa cabeça é um impacto muito grande. E aí, no caso, a solução não é a gente se alienar, a gente se afastar da mídia como um todo, né? Não, de maneira nenhuma. Mas é bom a gente ficar atento às estratégias que são utilizadas aí nas mídias. Por exemplo, eu vou citar alguns, posso? Claro. Vamos citar algumas coisas. Novelas, por exemplo. Eu posso fazer uma pesquisa aqui com vocês? Posso fazer umas perguntinhas para eles? Eu não vou perguntar quem já assistiu, quem assiste, acho que vocês não assistem, porque está aqui no colégio interno. Quem conhece alguém, Quem conhece alguém que assiste novela? Vou fazer umas perguntinhas para vocês. Olha só. O galã das novelas, né? Normalmente ele aparece com várias mulheres? Sim ou não? Sim, exatamente. O dinheiro nas novelas está acima de tudo? Sim. Deus nunca está em primeiro lugar? Nunca está, né? Deus nunca está em primeiro lugar. Na verdade, nunca está em lugar nenhum nas novelas, né? Dificilmente. Mas quando está... E quando está, é deturpado. Olha só, os crentes, quando aparecem nas novelas, eles são ridicularizados? São. Vale tudo e qualquer tipo de relação em nome do amor? Vale. Pais traem filhos e filhos traem pais? Marido trai mulher e vice-versa? Mais um pouquinho. Irmão rouba mulher de irmão? Cigarro, bebida, nudez e sexo aparecem à vontade? E aí? Isso aí vai influenciar vocês ou não? Positivamente ou negativamente? Isso tem a ver com os valores de vocês? Eu vou parar exatamente aqui, porque agora o negócio, a peteca está no ar agora. Vamos ver quem vai bater. Vamos para o rápido intervalo e a gente volta já. Não saia daí. Já estamos de volta hoje falando sobre mídias aqui no Minha Vez. E antes de entrarmos nesse assunto, nós terminamos aqui o primeiro bloco com alguns dados, algumas informações. Uma pesquisa que a gente fez aqui com a moçada, bastante interessante, bem quente. Mas antes, deixa eu mandar um beijo todo especial para o pessoal da Igreja Adventista do 7º Dia da Serraria, aí em Maceió, Alagoas. Um beijo para todos vocês. Logo, logo a gente se vê aí, viu? Vamos lá, moçada. A gente começou aqui, a gente terminou o bloco falando sobre alguns valores que as novelas, como foi citado, só um exemplo, apresentam. Dinheiro acima de tudo, ganância, traição, vale tudo em nome do amor e outras coisas que a Márcia mencionou. E a pergunta para vocês é, o que fazer diante disso, então? A solução é não assistir, então? Não se relacionar, não ligar a televisão, não assistir novela? Será que essa é a solução? O que vocês acham? Kaline, você? Bom, eu acredito que a mídia tem, como ela já disse, um poder de influência muito forte, principalmente sobre nós, que somos adolescentes. Mas existem os pontos positivos e negativos. Eu acho que nós devemos saber escolher o que assistir para não ficar alimentando tudo isso que ela já disse, como traição, essas coisas, porque a gente acha que não faz nenhuma diferença, mas com o tempo, lá no nosso subconsciente, eu acredito que isso influencia muito e acaba alimentando esse pensamento, e você pensa, não faz diferença, isso é tão comum. Eu acho que você deve saber o que assistir para assistir coisas boas, produtivas, que façam você crescer, não que façam
você diminui. A fala da Kaline, Márcia, é uma fala interessante, porque aquele ditado diz o seguinte: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. À medida que você vai cada vez mais vendo a repetição daquelas imagens, isso vai, de certa forma, influenciando em muito a gente. Mas o que ela falou, assim, olha, mas não é só coisas ruins, não. Tem coisas boas também. E aí eu aproveito para colocar junto aqui dessa pergunta. Eu tenho amigos, às vezes, pessoas que são pais de meninos, crianças, que eles falam, eu não quero que meu filho tenha esse tipo de influência, então eu proíbo meu filho de assistir, ele não assiste nenhum tipo de desenho, programa, nada. Mas será que essa é realmente a melhor maneira? Como é que a gente lida com essa questão aí? Como é que a gente desenvolve o senso crítico que você falou? Exatamente. Eu acho que assim, o primeiro passo, na verdade, é você se conhecer, né? Você saber o que pode afetar realmente a sua vida dentro de todo esse contexto e desenvolver o senso crítico, né? Por exemplo, você quer assistir um filme, né? Lançaram um filme, tá todo mundo assistindo o filme. Então, antes de assistir o filme, não é porque está todo mundo assistindo, vai pesquisar, né? Vai ler a sinopse do filme, sobre o que esse filme trata, né? Que conceitos, que valores. Dá para a gente ter uma noção exata do conteúdo desses materiais, né? Então, se ele está abordando valores, práticas que vão totalmente contra os seus princípios, os seus valores, para que assistir, né? Outro dia, eu estava assistindo um jornal, eu sou assídua assistente de jornais, né? Estava assistindo um jornal e, no final do jornal, a apresentadora falou assim, ela foi anunciar um seriado que ia começar logo em seguida, né? Então, ela falou assim, olha, não perca, vai começar agora, é maravilhoso, fantástico, o seriado vai ter traição, inveja e ciúmes. Não perca, Não fantástico. perca. Quer dizer, traição, inveja e ciúmes. Eu já sei que o seriado que vai passar, que vai começar em seguidinha, vai apresentar esses 3 tipos de valores. Isso vai totalmente contra tudo que eu acredito. Eu devo assistir? Vocês assistiriam? Porque os seus amigos estão assistindo, você vai assistir? É isso que a gente precisa ter. E buscar em Deus forças para isso mesmo, porque Ele dá realmente forças para a gente resistir a esse tipo de pressão, né? A esse tipo de pressão. É em cima desse assunto que eu queria perguntar para eles aqui. Como é que vocês lidam com essa pressão? Às vezes você por ser cristão, você fala, eu não vou assistir isso daí porque não está de acordo com os meus valores. Mas rola uma pressão, todo mundo falando, todo mundo postando, todo mundo curtindo, comentando. E aí você meio que, não, eu não quero fazer parte disso porque não está de acordo com os meus valores. Como que vocês lidam com isso? Ou não existe essa pressão? Como é que funciona isso aí? Quem vai falar? Ali, Larissa. Com certeza essa pressão existe sim e muito. Por exemplo, uma coisa que eu sempre achei um pouco errada é filme de terror. E assim, é uma coisa que eu não gosto e tal. Mas às vezes você vai na casa dos seus amigos aí, vamos assistir um filme. Aí todo mundo quer assistir um filme de terror. Eu não gosto, mas todo mundo vai assistir, eu tô ali. Eu vou assistir, mesmo sabendo que não é certo e tal. Mas por causa da influência de todos os seus amigos ali, a gente sempre acaba indo. E como que a gente resiste a isso daí, Márcia? O que a gente faz realmente tem que ter muita força mesmo, né? Tem que ter postura, você tem que saber exatamente o que você está colocando na sua cabeça, né? Outro aspecto, eu gostaria de mencionar aqui, essa questão, por exemplo, o cinema, né? Por que os adventistas não vão ao cinema? A gente não vai ao cinema por causa do ambiente do cinema, porque o ambiente do cinema, ele é preparado para que aquele filme que está sendo apresentado tenha um impacto na sua vida, no seu inconsciente tão grande que você não tenha domínio sobre o que ele está transmitindo, ou seja, a sala ela é feita de tal forma que toda voltada para a tela é gigantesca, o som é fenomenal, perfeito. As poltronas são confortáveis, o silêncio é absoluto, a escuridão é total. Quer dizer, o impacto daquele filme na sua vida é violentíssimo, né? Então, eu vou no ambiente... Nem tem a ver com religião isso, né? Isso tem a ver com ir para um ambiente onde eu sei que vão manipular a minha mente. Eles vão colocar o que eles quiserem colocar na minha mente. Por isso que a igreja recomenda que nenhum dos seus membros e as pessoas não deveriam frequentar esse tipo de lugar. É uma questão de deixar que a minha mente seja manipulada ou não. É uma escolha pessoal. É uma escolha minha, é uma escolha que cada um de vocês tem que fazer. Lá em casa eu costumo com os meus pequenininhos, não sei que eu não sou exemplo, referência para ninguém, mas o que a gente percebeu é que era muito difícil você conseguir isolar as crianças, os nossos pequenos,
desse mundo da mídia. Então, o que a gente procurou fazer ao longo do tempo era, eu quero assistir o filme tal, porque está todo mundo assistindo, eu quero assistir. E aí, quando a gente percebia que não tinha como segurar, a gente sempre procurava fazer uma troca. Olha, ao invés de você assistir esse filme, por que a gente não faz isso? Eu compro tal livro para você. A gente negociava com os pequenos. Mas tem vezes que os meninos batiam, eu quero assistir mesmo. Então, a gente sentava junto, ou eu, a minha esposa, e aí nós começávamos a assistir. E à medida que algumas cenas, algumas imagens que eram contra os nossos valores apareciam, a gente começava a cutucar eles. Olha, mas será que é isso daí? Se Jesus estivesse aqui, ele faria exatamente isso? Isso está de acordo com o que a gente acredita? Isso está certo? Então, a gente foi, à medida que assistindo o filme com os meninos, procurando sempre instigá-los a eles desenvolverem o senso crítico. Excelente. Chegamos ao ponto em que alguns filmes que eles assistem, às vezes na casa dos amigos, como a Larissa comentou, vai para a casa do amiguinho e eles querem assistir um filme. Aí, como é que foi lá, filho? Ah, pai, foi legal, a gente assistiu um filme. Que filme que vocês assistiram? Ah, assistiu o filme tal. Aí eu já fico, ai, arrepiado. E como que foi? Para ver, aí eles, o filme é legal, mas tem umas cenas que eu sei que não são de Deus. E aí eles mesmos começam a falar. Exato. Então eles estão desenvolvendo o senso crítico para eles começarem, de certa forma, eles tentarem pelo menos se blindar dessa informação, Agora, dessa influência. O importante, realmente, é que vocês tenham bastante na consciência de vocês, é o seguinte, você citou agora há pouco o ditado, né? Água mole em pedra dura, como é que é? Por que vocês sabem o final desse ditado? Porque vocês ouviram isso a vida inteira de vocês, estão sempre ouvindo, estão sempre ouvindo. Isso entrou na cabeça de vocês, não vai sair nunca mais. Daqui a não sei quantos anos, vocês vão ter 70, 80 anos, vocês vão saber esse ditado. Entendeu? Entrou, não vai sair mais. Então, o que vocês estão alimentando a cabeça de vocês hoje, né, que é oferecido pelas mídias de uma forma geral, vai entrar e não vai sair mais. Trazendo agora para o aspecto religioso, espiritual, quando a gente pensa nas Escrituras e na Bíblia, Deus não deixa assim um conselho especificamente sobre mídia, mas você encontra ali princípios que podem nortear as nossas decisões. Uma história que eu gosto muito, uma uma história bíblica que eu gosto muito, que ilustra bem esse assunto, é aquela história dos amigos de Daniel, né? Quando, vocês lembram bem da história, né? Nabucodonosor fez uma estátua e mandou que todos se ajoelhassem e adorassem aquela estátua. Interessante que no meio daquela multidão não tinha de judeus, não eram só os 3 amigos de Daniel que estavam ali, tinham vários, né? Porque vários foram levados como prisioneiros para a Babilônia. Então havia muitos judeus ali, mas os únicos que se mantiveram, né, firmes foram os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então é interessante que todos ficaram ali ajoelhadinhos, né? Só os 3 tiveram o privilégio de andar no fogo ao lado de Jesus. Então não vale a pena ser igual a todos, ser igual a todo mundo. Vale a pena ser diferente. Porque até hoje a gente sabe o nome desses 3. Os outros a gente não sabe. E vale a pena a gente ressaltar também que a decisão deles de não se curvarem diante da estátua, ela não foi uma decisão que foi tomada naquele momento. Ela foi uma decisão que já vinha na vida deles, através do dia a dia, nas decisões deles. Então, a cada dia eles iam reforçando essa decisão de serem fiéis a Deus, para que no momento em que eles tivessem a aprovação, que rolasse a pressão de grupo, que eles tivessem que tomar a decisão, eles iam simplesmente refletir essa decisão que eles haviam tomado antes. Eu tive um professor na faculdade que ele falava o seguinte: a crise, ela simplesmente vai revelar de que lado você está, qual é o seu caráter. Ninguém muda de lado, ninguém muda no momento da crise, no momento da aprovação. Você simplesmente vai ter condições ali de dizer quem você é. Mas é antes que você toma a decisão de se preparar. Exatamente. Você analisa com o que você quer encher a sua mente. Porque vai entrar, vai ser que nem água mole em pedra dura. Vai entrar, não sai mais. Que bacana. Você que está acompanhando o programa Minha Vez hoje, fica, acho que bem claro para você. Nós não estamos aqui para demonizar a mídia, dizer que tudo que tem ali é lixo, é porcaria, você não tem acesso. Não, de forma alguma. Mas você precisa de ter a consciência de que tudo que você colocar dentro desse HD aqui que você tem, não vai sair mais. E isso, logicamente, que vai influenciar a sua vida e as suas decisões. Então, pense muito bem, procure desenvolver o senso crítico, avalie e analise aquilo que você quer colocar dentro dessa máquina, para que você, então, possa viver de acordo, em harmonia com os seus princípios e os seus valores, e se esses forem, então, os valores e princípios de Deus, melhor ainda. Vamos terminar fazendo uma oração agora. Quero agradecer a moçada que está aqui participando conosco, quero agradecer mais uma vez a Márcia, que esteve aqui trazendo toda essa sua experiência profissional sobre o assunto de mídia, e a você que está em casa também. Vamos juntos orar agora? Feche seus olhos, curva a sua fronte.
Querido Pai que estás nos céus, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que tivemos de estar alguns instantes aqui debatendo sobre este tema, sobre as mídias de uma maneira geral, que são instrumentos poderosos quando utilizados para o bem. Que esses jovens que estiveram aqui com a gente, o pessoal que assistiu de casa também, possa estar consciente, Senhor, do impacto que a mídia pode ter na sua vida. Por isso, nada melhor do que consumirmos o que a mídia boa está oferecendo, a mídia que o Senhor está oferecendo para nós através dos teus veículos de comunicação, através da internet, tudo que é oferecido através da tua instituição, através da tua igreja, que possamos consumir cada vez mais a mídia boa que está aí e possamos deixar de lado a mídia ruim, a mídia maléfica que tende a colocar valores e princípios na nossa mente que não estão de acordo com a tua palavra. Abençoa cada um de nós para isso, te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aproveita, entra lá na rede social, na página do Minha Vez, deixa o seu comentário, faz a sua crítica, a sua sugestão, faça um bom uso das mídias. Que Deus te abençoe e que Deus te dê muita sabedoria para que você use esses meios de comunicação de forma muito sábia e a favor do reino dos céus. A gente se vê, um forte abraço.